vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos aqui, reunidos novamente, na presença do Senhor Jesus. Nós, da Igreja Batista, aqui em Vila Pires, temos a alegria de cultuarmos juntamente com você, aí do outro lado. Ajunte a sua família. Como está a sua vida? Eu gostaria de chamá-lo hoje por uma grande reflexão. Como está a sua vida diante da crise? Você tem ouvido muito esta palavra? Crise. Crise de todos os lados. Crise financeira, crise espiritual que tem assolado tantas pessoas. Crise na saúde, com esta pandemia terrível que tem ceifado tantas vidas. Crise na família, porque as pessoas estão reclusas nos seus lares e ali famílias estão sendo também destruídas. Por que será? Você já fez esta pergunta ali com Deus, só você e Deus? Por que será que tudo isso está acontecendo? Em todas as nações, não é só aqui no Brasil, em todas as nações. E por que isso perdura quando nós até achávamos que isso já tinha passado, mas aí vem novamente notícias dizendo que vai novamente fechar comércios, empresas, enfim, tantas coisas ruins. Mas hoje, nós da Igreja Batista queremos levar uma mensagem poderosa vinda do Senhor Jesus para a sua vida. E essa mensagem é a solução de Deus para a crise em todas as nações. Você tem que ouvir. Durante todo este culto, Jeremias, diante de tantas coisas que estavam acontecendo naquela época, porque isso não acontece hoje, não, aconteceu também no passado. Ele disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em Lamentações 3:21 ele diz isso. Ele diz que as misericórdias do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. E é isso que vai acontecer com você hoje. As misericórdias do Senhor, ela quer te alcançar aí do outro lado. E por que se queixa o homem vivente? Diz também lá em Lamentações 3, no capítulo 3, no verso 39. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Hoje a palavra vai falar muito forte ao seu coração. Não desvie a sua atenção, mas chame a sua família, porque Deus quer falar ao seu coração. Oremos, irmãos.
nosso Deus, amado Pai, Senhor de Israel, o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Ó Senhor, obrigado, meu Pai, por esse privilégio, por esta oportunidade que o Senhor nos dá neste dia, Senhor, de podermos ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra através da pregação do pastor, dos louvores e da oração no íntimo contigo, Senhor, porque como é bom, Senhor, falarmos contigo, porque todo o poder está nas Tuas mãos. Do Senhor, pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Senhor, que o Senhor, durante todo este culto, que estas vidas possam ser alcançadas, que as Tuas misericórdias possam, Senhor, alcançar a cada um, porque é isso que nós desejamos, agora e sempre. Amém. A cidade do
Deus, por estarmos louvando o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. E que a luz do céu, no dia de hoje, entre no seu coração e traga alegria, traga salvação. Em nome de Jesus, vamos cantar. Nesse momento nós faremos intercessão, você que nos assiste, que possa orar junto conosco pelas necessidades que serão aqui apresentadas diante do altar de Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, por mais esse momento em que o Senhor nos permite estar aqui diante de Ti, ó Deus, colocando as nossas orações, as nossas necessidades diante do trono da Tua graça, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada um que está aqui presente, que o Senhor venha abençoar também, meu Pai, a nossa nação, os nossos governantes, aqueles que estão enfermos nos hospitais, ó Pai, também os familiares, ó Deus, que têm aí enfrentado essa batalha de alguém que esteja com o Covid, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia deles, meu Pai, que o Senhor vá de encontro a cada um deles também, no lugar onde eles estiverem, Pai. Abençoe também aqueles que têm alguma necessidade financeira nesse momento, ó Deus, aqueles que necessitam de uma nova oportunidade de trabalho, meu Pai. Visite os corações daqueles que estão se sentindo com medo, abatidos, sozinhos, entristecidos, Senhor. Só o Senhor pode preencher, ó meu Pai, a vida destes que nos ouvem. Só a Tua palavra, ó Deus, pode fazer o efeito, meu Pai, necessário no coração, na mente de cada um, ó Deus, que nos ouve. Abençoe, meu Pai, também as demais igrejas que têm trabalhado, meu Pai, labutado e enviado a mensagem do Evangelho de Cristo e que ela possa produzir também, ó Deus, os frutos no tempo oportuno, meu Pai. Que nós também, ó Deus, estejamos prontos para ouvir a Tua voz e entender, meu Pai, a Sua vontade em tudo isso que está ocorrendo, ó Deus. Abençoe mais uma vez, ó Pai, cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos,
Na celebração desse culto, neste momento, nós vamos honrar ao Senhor com a consagração dos nossos dízimos e ofertas, lembrando os irmãos que nós ainda estamos em campanha da oferta de missões nacionais. E o desafio da igreja é para que alcancemos a maior oferta para missões nacionais na história da nossa igreja. Estamos sabendo que os irmãos estão correspondendo, graças a Deus por isso, também estão correspondendo na contribuição sistemática dos seus dízimos para o sustento da obra do Senhor. Não obstante, não estamos nos reunindo presencialmente, mas a igreja continua tendo os seus compromissos financeiros, por isso necessário se faz que todos nós, membros da igreja, sejamos fiéis na consagração dos nossos dízimos e ofertas. O dízimo é uma questão de fé e amor à obra do Senhor. No vídeo, você pode verificar a instituição bancária, o número da conta para você fazer, então, o depósito do dízimo e da oferta missionária. Quando ofertar para missões, por gentileza, comunique ao tesoureiro, irmão Antônio Carlos Terlizzi, o valor depositado especificamente para esta finalidade, para que ele possa, obviamente, separar aquele valor para missões. Caso você tenha dificuldade de ir ao banco, a pessoa da igreja de confiança que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e oferta, basta tão somente nos comunicar. Nós vamos orar nesse instante, em seguida vamos todos com muita alegria consagrar os dízimos e ofertas ao Senhor. Oremos. Pai Santo, aqui reunidos na presença do Senhor, nós queremos agora celebrar ao Senhor e honrar ao Senhor com alegria em nossos corações, depositando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Pedimos ao Senhor que abençoe aqueles que administram os dízimos e ofertas na tua casa, para que o façam com sabedoria. Oramos pelos membros da igreja, agradecendo pelo trabalho, pelo emprego de cada um, pelo salário que recebe a cada mês para o sustento da família e para então ter alegria de participar na obra do Senhor também. Oramos, ó Pai, para que o Senhor abençoe todas as famílias da membresia da nossa igreja. Assim te oramos, agradecidos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Todos necessitam de um amor.
Meus irmãos, diante do que estamos passando nesses últimos meses, já quase um ano, enfrentando esta pandemia terrível, eu escolhi para a mensagem desta hora o tema A Solução de Deus para a Crise da Nação. E passo a ler para os irmãos, no livro de Joel, no capítulo 1, alguns versículos, e exatamente o livro de Joel será a base para esta mensagem. Então, capítulo 1, verso 1 a 4. A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel: ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Fazeis sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o que ficou da locusta o comeu o pulgão. Verso 10. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o moço se secou e o óleo falta. Verso 13. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do Senhor. Verso 15. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Verso 26 e 27 do capítulo 2. Vocês podem, então, conferir aí na sua Bíblia. E agora eu leio o capítulo de Isaías, capítulo 24, versículo 4 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis e mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Agora, ainda no capítulo 56 de Isaías, apenas o versículo 7, Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Inegavelmente, meus irmãos, Deus deseja usar a igreja para liberar bênçãos para as nações, conforme o texto de Isaías 56, 7, conforme acabei de ler para os irmãos. Deus deseja, não há dúvida alguma, que a igreja funcione como a casa de oração para todas as nações. O livro do profeta Joel nos dá uma visão da solução de Deus para a crescente crise e como responder em tempos de escuridão. A solução de Deus para a crise. Veja comigo aí novamente
Joel capítulo 1, verso 4, o verso 6 e o verso 20. Então diz assim o verso 4, o que ficou da lagarta o comeu o gafanhoto, o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Verso 6, porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa, sem número, os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Versículo 20, também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu o pasto no deserto. O resultado foi, meus irmãos, aqui segundo a Escritura, que tanto o alimento como as finanças ou a economia da nação de Israel estavam em total ruína. Todas as classes da sociedade foram afetadas por esta crise. O verso 2, 13, você pode verificar isso, e no capítulo 2, o versículo 17, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre os alpendre o altar, e digam, poupa o teu povo, ó Deus, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? A Bíblia, meus irmãos, é muito clara em mostrar que a crise nacional não é um propósito final de Deus. A mensagem que Deus deu a Israel através do profeta Joel, no meio da crise, foi uma boa notícia, que o povo poderia minimizar a destruição e ver a restauração total, ao responder ao Senhor da forma como Deus desejava que o povo respondesse. No capítulo 2 do profeta Joel, verso 12, escrito está assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejum e com choro e com pranto. Verso 13, agora ainda você pode ver o verso 15, que diz assim, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum e proclamai um dia de proibição. Versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam, e saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Meus irmãos, esta mensagem do profeta Joel aplica-se a nós também hoje. O livro do profeta Joel é uma leitura obrigatória para todos aqueles que estão comprometidos a crescer em oração e que queiram ver a igreja operando plenamente em seu papel de casa de oração, chamada para cumprir os propósitos de Deus na terra. A principal resposta que Deus está buscando em uma crise nacional é que o seu povo volte-se para Ele de todo o coração e se arrependa dos seus pecados. Buscar ao Senhor, meus irmãos, de todo o coração, envolve arrependimento, com lamento, com choro, com profunda tristeza pelos pecados. O apóstolo Paulo escreveu assim, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo é para a morte. O profeta Joel conclama o povo a rasgar seus corações e não as suas vestes. Era costume naquele tempo, quando o povo entristecido, lamentando os seus pecados, rasgavam as suas vestes. Mas o profeta Joel está dizendo para rasgar o coração e não as vestes. E rasgar o coração
é intensivamente, meus irmãos, pessoal e muito doloroso. É diferente de rasgar a vestimenta. Rasgar o coração é intensivamente pessoal e muito doloroso. Com isso, Joel está dizendo para o povo remover tudo na sua vida que impedia a ação de Deus na vida daquele povo, na vida daquela nação que estava em ruína. Ao voltarmos para o Senhor, meus irmãos, como Joel conclama que o povo a voltar-se para Deus de todo o coração. Então, ao voltarmos para o Senhor de todo o coração, nós trazemos Deus, nós trazemos poder, nós trazemos sabedoria, nós trazemos a bênção para a crise. O Senhor falou com Salomão em um sonho, e mostrou a ele a mesma forma de lidar com a crise nacional com que ele mostrou a Joel. E você pode conferir comigo isto em 2 Crônicas, capítulo 7, a começar no versículo 12. Então, 2 Crônicas, capítulo 7, começando no verso 12 a 14. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos irmãos, o profeta Joel convoca o povo para voltar para o Senhor, sabendo que o Senhor responderia de uma forma graciosa e misericordiosa e cheia de bondade. No verso 13 e 14 do capítulo 2, você confere isto: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, grande em beneficência, e arrepende-se do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação, o Senhor vosso Deus. Joel aqui, meus irmãos, está garantindo que o desejo de Deus é abençoar, é transformar uma zona de desastre em um centro de avivamento e de restauração total. Meus irmãos, é isto que nós precisamos para sarar o nosso Brasil da pandemia. É arrepender-se dos nossos pecados, buscar a Deus de todo o coração. Tocai a trombeta. No capítulo 2, no versículo 1, diz assim: tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbem-se todos os moradores, porque o dia do Senhor vem e está perto. Versículo 15, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Capítulo 1, versículo 15
ainda diz assim: ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá com uma assolação do Todo-Poderoso. Meus amados irmãos, em outras palavras, temos que ousadamente proclamar a necessidade de uma assembleia sagrada, para choro, para arrependimento, para confissão de pecado. É isso que Joel está dizendo quando ele diz: tocai a buzina. É conclamar o povo para que então se reúna para buscar a face do Senhor de todo o coração em arrependimento. Ele fala aqui da restauração que está disponível, mas também ele fala de julgamento inevitável se o povo não se arrepender e não se voltar para Deus. Todos nós, queridos irmãos, estamos muito familiarizados com aquela passagem bíblica de 2 Crônicas 7,14, que já lemos aqui, mas leio de novo, que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Entendeu? É o povo de Deus que está sendo chamado para retornar para a obediência a Deus de todo o seu coração. Em tempos como esse, queridos, em que estamos vivendo, devemos insistir na oração como prioridade em nossas reuniões de oração. E quando eu estou dizendo que devemos insistir na oração como prioridade em nossas reuniões de oração, isso não parece uma redundância, mas não é. Eu já estive em muitas reuniões de oração, queridos, onde havia muito testemunho, onde havia muita música, mas não havia oração. Infelizmente hoje, tendo cuidado de não generalizar, as nossas reuniões de oração, muitas vezes se parecem assim. Muita música, testemunho, etc. e tal, mas pouca oração. É como disse alguém: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E agora eu vou concluir. O chamado do profeta Joel é um apelo urgente para que interpretemos corretamente as tendências impuras e os eventos que estão acontecendo hoje. E então responder de forma como Deus requer. Do contrário, a crise nacional vai crescer. A falta de oração, meus queridos irmãos, leva à falta de discernimento. Ou seja, de você compreender a razão das coisas e por que é que elas acontecem. Somente quando o povo de Deus, a igreja, busca a face de Deus em oração fervorosa, é que vai ter o discernimento. E quando não tem o discernimento, consequentemente, fica sem motivação para responder corretamente na hora da crise. Eu estou me lembrando agora de Davi, o rei Davi, que houve uma ocasião em Judá, que houve uma estiagem muito grande. A terra não produzia o seu fruto. Havia necessidade de água. O povo estava sofrendo muito. Diante de uma situação assim, como é que eu e você oraríamos ao Senhor? Oraríamos assim, olhando para o céu: Senhor, por favor, mande chuva.
para que haja colheita, para que haja alimento. Senhor, mande chuva, para que haja água suficiente. Mas não foi assim que Davi orou, não. Davi perguntou para Deus na oração: Senhor, qual a razão dessa situação? Por que essa estiagem tão prolongada, que nos faz sofrer com sede e falta de alimento? Por quê? Por que Davi fez assim? Exatamente porque ele disse: nunca aconteceu isso. Por que é que está acontecendo? Tem que haver uma razão. Senhor, mostra-me por quê disso. E Deus disse: há pecado. E pecado de crime, Davi. E Deus mostrou para Davi qual era esse pecado de crime. E prontamente Davi tomou a providência de resolver, de solucionar essa questão desse pecado de crime. E assim que foi resolvido, imediatamente as chuvas caíram sobre a terra. A terra produziu o seu fruto para a alegria de todos. A resposta de Deus, meus irmãos, para as crises nacionais é a mesma, para todas as gerações. Eu fico me perguntando, desde março, quando iniciou-se esta situação tão triste em nosso país e em muitas nações do mundo, da pandemia, e desde então nós temos sido conclamados a orar. E está certo isso. Mas nós estamos orando corretamente? O que eu mais vejo nas nossas orações é: Senhor, dissipa esse mal. Manda embora, Senhor, essa pandemia que está nos entristecendo tanto, que está nos assustando, que está matando tanta gente, infectando multidões. Tira, Senhor, limpa a nossa terra. Não é assim que nós estamos orando? A pergunta é: estamos orando corretamente? Talvez não estamos tendo o entendimento ou o discernimento desta crise que estamos passando. Talvez temos que perguntar na oração: Senhor, qual a razão disso? Para que então possamos orar corretamente, para que possamos interpretar de maneira correta os acontecimentos que estamos enfrentando e então nos posicionar diante de Deus em oração da maneira como Ele requer. O livro de Joel é a resposta que Deus espera do seu povo em tempos de crise. Deus não nos deixa sem saber aquilo que Ele deseja. É importante que você leia com muito cuidado todo esse livro de Joel, capítulo 1, capítulo 2. Como Deus mostrou a razão da crise da nação de Israel. E através do profeta Joel, Deus mostrou que o desejo dele era abençoar o povo. Deus não tinha prazer na situação, na condição de sofrimento daquele povo, mas o povo precisava entender a razão daquilo tudo. E Deus fez promessas, promessa de graça, de misericórdia, de bondade.
estabelecendo a condição, se o povo rasgasse o seu coração em arrependimento, se o povo voltasse para Ele de todo o coração, Deus então promete restaurar a alegria daquele povo, de restaurar novamente o produto da terra que estava totalmente dizimado, extirpar com a praga que consumia o fruto da terra, enfim, extirpar a peste que assolava aquele povo. Ao voltarmos para Deus, meus irmãos, com todo o nosso coração, sabe o que vai acontecer? Ele vai liberar uma visitação histórica do seu Espírito para avivar a igreja e restaurar muitas coisas em nossa nação brasileira e no restante do mundo. Vocês viram o texto lido? A minha casa, chamada casa de oração para todos os povos. Deus quer usar a igreja. Deus quer usar uma igreja cujo coração esteja totalmente voltado para Ele, em arrependimento de pecados, em clamor. Ele quer restaurar a nossa nação e também quer restaurar e abençoar outras nações. Eu iniciei essa mensagem dizendo que, inegavelmente, Deus deseja usar a igreja para liberar bênçãos para todas as nações. Você acredita nisso? Eu acredito. Que Deus de nós tenha misericórdia e que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, oramos a Ti nesse momento e nos colocamos diante do Senhor contritos em nossos corações, desejando que o Senhor nos dê discernimento, para que possamos compreender a razão desta crise, desta pandemia que estamos enfrentando já há tantos meses e que está gerando tantos problemas, não só na saúde, na vida humana, mas a nossa economia está comprometida, os empregos estão comprometidos, enfim, Senhor, há grande sofrimento. Portanto, ó Deus, nós lhe perguntamos, assim como Davi naquela ocasião, qual a razão disto, Pai? Mostra-nos, para que possamos orar com inteligência, para que possamos orar, ó Deus, de maneira correta, porque muitas vezes oramos sem saber, ó Pai, por que assim estamos orando. Perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados da Tua igreja aqui no Brasil, Senhor. Como falta oração no meio do Teu povo, como falta arrependimento, como falta, Senhor, rasgar os corações e buscar o Senhor de todo o coração. Nos perdoe, em o nome de Jesus, e tenha misericórdia de nós, e assim nos abençoe. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Que maravilha, irmãos, mais este culto que o Senhor falou aos nossos corações, e eu tenho a certeza que prosperará naquilo que o Senhor já designou para todos nós. Que maravilha! Nós só temos que agradecer ao Senhor por esta oportunidade de podermos cultuar ao Senhor, mesmo online, mas sabendo que a palavra, o louvor chegou aos seus corações, aos nossos corações. Glória a Deus por isso. E agora, neste momento, queremos agradecer a Deus pela vida do Danilo. Dia 12 de dezembro agora, o nosso responsável pelas nossas gravações, o Danilo, ele completa mais um ano de vida. Nós queremos agradecer, Danilo, ao Senhor Jesus pela sua vida, tanto tem colaborado com todos nós para que isso seja possível. Por toda a sua dedicação, que o Senhor continue a abençoá-lo, que o Senhor continue te dando muita saúde, muita vida ao seu coração, que Deus possa te abençoar. E agora também chegou o momento de compartilharmos as nossas redes sociais. Está aí no nosso visor, e você, nós todos temos que ser um canal de bênção. Um canal de bênção para compartilhar, para chegar aos corações daquele que precisa ouvir a palavra do Senhor. Quantas vidas, quantas pessoas estão necessitadas de ouvir esta palavra, a palavra de Deus, para a libertação e salvação de suas vidas. Então está aí o nosso Facebook, o Facebook
da Igreja Batista de Vila Pires. Compartilhe e ali também coloque a sua mensagem e compartilhe também o nosso YouTube. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Nós já estamos com 134, né? 134 inscritos. Vamos compartilhar para que consigamos, né, chegar aos 200 inscritos. Que maravilha! Quanto mais compartilharmos, mais vidas serão salvas. E também tem os áudios que o pastor Joel e a irmã Ivone, eles fazem com tanto carinho e que tem chegado a tantos lares. Esses áudios estão aí também, o nosso zap, o zap da igreja, que você tem que compartilhar. Nossa, é muito importante isso. Quantas vidas, quantos testemunhos com esses áudios. Então, vamos compartilhar essas redes sociais que nos dedicamos, porque tudo é para a salvação, tudo é para o melhor que o Senhor tem a oferecer. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo culto. Encerrando, meus irmãos, este culto, oremos. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça salvadora de Deus o Filho Jesus Cristo, as consolações e as alegrias de Deus o Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus que se acha espalhada por toda a face da terra, e todos digam amém.